Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo do curso Feminismo, a Verdade Revelada, onde irei falar sobre aborto e a defesa da vida. Neste módulo teremos 3 aulas. Iremos explorar a história do movimento abortista, seus principais defensores e as ideologias que o sustentam. Também iremos derrubar os principais argumentos a favor do aborto, além de demonstrar que por trás da luta pela descriminalização do aborto há muitos interesses ocultos, como o lucro financeiro, a exploração de órgãos fetais e a prática de controle demográfico global. Bem, o objetivo dessas aulas, no entanto, além de equipá-los com argumentos para enfrentar o debate público, é apresentar uma defesa sólida da vida desde a concepção e também promover uma cultura de valorização da vida em todas as suas fases. Pois bem, nesta primeira aula, vamos voltar no tempo para entendermos como o assassinato de crianças está presente na sociedade desde a antiguidade até chegar aos dias de hoje, com uma luta pela legalização do aborto sendo promovida como um direito em várias partes do mundo. É importante conhecer a história por trás dessas ideias, porque isso nos ajuda a entender que o aborto não é apenas uma questão dessa era moderna, mas algo muito mais profundo, enraizado em uma visão de mundo que desvaloriza a vida desde a antiguidade. Primeiro, vamos definir então o que realmente é o aborto. Bem, os defensores dessa prática costumam dizer que o aborto é a interrupção da gravidez, mas essa definição é enganosa. A palavra interrupção dá a entender que é algo temporário, que pode ser retomado depois. No entanto, no caso do aborto, a vida do bebê é eliminada de forma definitiva e irreversível. Então, o que realmente é o aborto? Bem, aborto é a morte do feto, seja por causas naturais ou por intervenção humana. Se um bebê já nascido é morto, isso é considerado homicídio, especificamente infanticídio. No entanto, se o feto é morto por uma intervenção externa antes de nascer, isso é chamado de aborto, que é o termo que, mesmo não exprimindo a totalidade e verdadeira natureza do ato, é o que irei usar durante as aulas apenas por uma questão de didática. Mas, independente do momento do crime, fato é que se há vontade seguida do ato de se eliminar a vida de um ser humano indefeso, seja durante a gravidez ou após o nascimento, o nome disso é assassinato. Pois bem, o assassinato de bebês retomam a tempos muito antigos. Um dos primeiros registros escritos da prática do aborto vem do papiro egípcio de Ebers, datado de 1600 anos antes de Cristo, onde um texto descreve métodos pelos quais a mulher esvazia o concebido já no primeiro, segundo ou terceiro período de tempo, recomendando assim ervas, duchas vaginais e supositórios. Mas veremos agora que muitas civilizações eram famosas por praticar infanticídio. O sacrifício de crianças nos tempos antigos era uma prática bárbara, destinada a trazer benefícios materiais ou espirituais àqueles que ofereciam suas crianças. Somente no judaísmo e no cristianismo é que se encontra uma exceção quando se trata do sacrifício humano. Como a história nos conta, um exemplo claro vem do Antigo Oriente Próximo, onde o culto ao deus Moloque envolvia o sacrifício de crianças. Moloque, nessa divindade pagã, adorada por diversos povos da região, como os cananeus e os fenícios, por exemplo, era associado ao fogo e ao sacrifício. As práticas que eram direcionadas a essa divindade incluíam a queima de crianças vivas como oferta a essa divindade, uma prática severamente condenada pelas escrituras sagradas. No livro de Levítico, por exemplo, no capítulo 18, no verso 21, Deus ordena que os israelitas não entreguem seus filhos a Moloque, descrevendo tal prática como uma profanação do nome de Deus. Já na civilização minoica, uma civilização altamente desenvolvida que antecedeu a Grécia clássica por 1000 anos, centrada na ilha de Creta e que era governada por mulheres, sim, por mulheres. E aí, nessa civilização minoica, que era governada por mulheres, nós também encontramos um exemplo perturbador de como culturas antigas tratavam a vida infantil. Muita coincidência, né?
uma civilização matriarcal, governada por mulheres, que praticava ali o sacrifício infantil. Qualquer semelhança com a realidade atual, com o mundo atual, né, não é mera coincidência. Bem, pesquisas arqueológicas do século XX indicam que essa sociedade matriarcal praticava o sacrifício de crianças, oferecendo-as em rituais religiosos para aplacar a ira de deuses ou garantir colheitas férteis e prosperidade. Evidências arqueológicas mostram que esses sacrifícios, que envolviam a morte violenta de crianças, tinham uma função central nas práticas religiosas da cultura minoica. Os pioneiros culturais da civilização ocidental, que foram os gregos e os romanos, eles também praticavam o infanticídio. Embora o assassinato de crianças nessas culturas não tenha sido feita para cultuar seus deuses pagãos, ele contém uma semelhança bem estranha com o aborto moderno. A conveniência, por exemplo, e a eugenia, assim como vemos nos argumentos de controle populacional desde o início do século XX até hoje, como irei expor na última aula deste módulo. Bem, em Esparta, por exemplo, os pais levavam um bebê recém-nascido diante de um grupo de anciãos que inspecionavam a criança em busca de deformidades. Crianças gordinhas e saudáveis tinham permissão para viver, e crianças doentes ou deformadas eram levadas para cavernas, deixadas para morrer. Esta prática surgiu porque os espartanos consideravam as crianças propriedade do Estado e não dos pais, pois a prioridade era criar cidadãos fortes para servir ao Estado. Bem, os romanos também deixavam crianças deformadas morrerem, assim como os gregos, às vezes em montes de esterco ou pilhas de lixo. Outra semelhança assustadora com os argumentos atuais sobre o aborto é que os romanos às vezes justificavam o assassinato das crianças para limitar o tamanho das famílias. Esse argumento não nos parece familiar? Bem, a mesma lógica pode ser observada na cultura moderna, que defende o aborto, onde vidas inocentes são sacrificadas em nome do que é percebido como um bem maior, como o direito ao corpo, por exemplo, liberdade individual ou alívio de possíveis dificuldades econômicas e sociais associadas à maternidade. Assim, o aborto para o feminismo, também é defendido como uma forma de libertação da mulher, mesmo que à custa da vida ali de um ser humano inocente. O que é totalmente incoerente, pois não se defende a liberdade de algumas mulheres enquanto se promove a morte de crianças no ventre. E caso as feministas não tenham percebido ainda, a morte de milhões de meninas não nascidas. Ou seja, as feministas clamam tanto por liberdade, a liberdade de fazer o que quiser com o próprio corpo, de viver a vida como bem entender, mas cerceiam a liberdade de milhões de meninas que não tiveram a oportunidade de nascer e nem terão a liberdade de viver porque foram mortas por uma falsa escolha de liberdade de outras mulheres. Ou seja, o aborto trai as mulheres e é a antítese do que o feminismo arroga ser. O aborto é a própria misoginia feminina elevada a uma escala máxima. Bem, partindo para a história do aborto no século XX, nós vemos que a politização da causa abortista está intrinsecamente ligada ao movimento eugenista e à causa de controle de natalidade e também ao controle populacional. Apesar do aborto começar a ser legalizado em alguns países da Europa e nos Estados Unidos apenas no final dos anos 1960 e início dos anos de 1970, o trabalho que deu base para a sua legalização começou já no início do século XIX. Alguns estudiosos vão dizer que ali, da metade para o final também do século XIX, com o surgimento ali das primeiras teorias que foram embasando esse trabalho de legalização do aborto, do controle de natalidade ali no início do século XX. Quem fez esse trabalho no século XX foram ativistas progressistas que defendiam o chamado direito reprodutivo das mulheres. Na verdade, isso tudo era uma máscara para moldar a sociedade de acordo com as suas visões elitistas e racistas, e também para promover a famigerada liberdade sexual, pois não tem como, não há liberdade sexual, não há
a possibilidade de viver uma vida libertina sexualmente sem que haja a legalização do aborto e do controle de natalidade, porque você precisa excluir as consequências diretas, né, da questão sexual. Margaret Sanger, por exemplo, que vocês já conhecem bem e que já foi citada por mim inúmeras vezes em aulas passadas, era eugenista e líder do movimento de controle de natalidade do início do século XX. Ela foi a fundadora da Planned Parenthood, atualmente a principal organização abortista nos Estados Unidos, e que começou a promover a realização do aborto, né? A Planned Parenthood começou a promover a realização do aborto, né? Isso eu falo de forma legalizada, obviamente, após a legalização do aborto no início dos anos de 1970. Né? Antes, esses procedimentos abortistas eram feitos na ilegalidade. Sanger acreditava na necessidade de controlar a população através da eliminação de pessoas que eram consideradas indesejáveis, o que incluía pessoas pobres, minorias raciais, deficientes físicos e mentais. Esse pensamento foi impulsionado pelas elites ali da época, resultando em políticas de controle populacional em várias partes do mundo, né? Sempre com os mais vulneráveis como alvo. Eu irei me aprofundar sobre o assunto na nossa terceira aula e sobre a vida e o legado de Margaret Sanger no último módulo de biografias deste curso. Bem, mais ao longo do século XX, sobretudo a partir dos anos 60 e 70, o impacto dessas ideias abortistas se espalhou por todo o mundo através de movimentos políticos e sociais, sobretudo o movimento feminista, promovendo o aborto como um direito das mulheres. A revolução sexual, por exemplo, com sua ênfase em uma suposta liberdade das mulheres, preparavam o terreno para a legalização gradual do aborto em várias partes do mundo. O exemplo que mais se destaca foi o famoso caso Roe versus Wade, nos Estados Unidos, em 1973, que culminou na legalização do aborto em todo o país. E tudo começou em 1970, quando Norma McCorvey, uma mulher do Texas, descobriu que estava grávida pela terceira vez e queria abortar. Mas as leis do seu estado só permitiam o procedimento, né? As leis do Texas só permitiam o procedimento se a vida da mãe estivesse em risco. Então Norma, usando o pseudônimo de Jane Roe, né, um apelido, um nome fictício, ela entrou com uma ação judicial contra o promotor do condado, chamado Henry Wade, né? Por isso o nome do caso é Roe, né, que é o sobrenome desse nome fictício de Norma, né, Jane Roe, versus Wade, né, o sobrenome desse promotor do condado, Henry Wade. Então o nome do caso é Roe versus Wade, pedindo o direito de abortar, né? Ela estava ali pedindo o direito de tirar ali, de abortar o seu terceiro filho. Enfim, o caso foi para a Suprema Corte dos Estados Unidos e em 1973, né, a Suprema Corte decidiu a favor de Jane Roe, né, ou seu nome original, Norma McCorvey. A Corte argumentou que o direito ao aborto estava protegido pelo direito à privacidade, garantido pela 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Assim, o aborto foi legalizado em todo o país. E essa decisão criou uma regra. No primeiro trimestre, o aborto era permitido sem restrições. Já no segundo, poderiam haver algumas regulações, e no terceiro trimestre, os estados poderiam proibir o aborto, exceto em casos de risco à saúde da mãe. Bem, anos depois, bem a verdade, né? Anos depois da sentença, Norma McCorvey, ela veio a público e declarou que havia mentido em seu depoimento. Ela alegou que passava por uma fase complicada de sua vida, em que estava envolvida com drogas e não tinha emprego fixo, o que a levou a perder a guarda de suas 2 filhas. E, sem saber o que fazer, Norma procurou as advogadas feministas Sarah Weddington e Linda Coffey,
que eram defensoras do aborto, né, e já lutavam para que a prática fosse legalizada. Então, dessa maneira, as duas advogadas convenceram Norman, né, a Jane Hoey, a mentir que havia sido estuprada para sensibilizar os juízes e facilitar a aprovação. E, infelizmente, foi o que aconteceu. Bem, muito tempo depois, Norma se converteu ao cristianismo e se tornou uma ativista pró-vida, lutando contra aquilo que, ironicamente, ela havia ajudado a estabelecer. Bem, mais recentemente, em 2022, a Suprema Corte dos Estados Unidos revogou a lei abortista Roe vs. Wade, com a decisão do caso Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization. Esse caso envolvia uma lei do Mississippi que proibia o aborto após 15 semanas. A corte, agora com a maioria conservadora, decidiu que a Constituição dos Estados Unidos não deveria mais garantir o direito ao aborto e devolveu aos estados do país a jurisdição sobre a questão. Felizmente, muitos estados já tinham leis para a proibição do aborto prontas, né? Já tinham ali leis pré-prontas para entrar em vigor automaticamente logo após a revogação da jurisprudência federal. Bem, mas voltando à questão da legalização do aborto, né, no mundo inteiro ali durante a história do século XX, outros eventos globais também tiveram um grande impacto na legalização do aborto. Na década de 1970, por exemplo, países europeus como o Reino Unido, com a Abortion Act de 1967 e a França também adotaram políticas pró-aborto. A aprovação dessas legislações fortaleceu o movimento internacional pró-aborto com organizações como a Planned Parenthood e o Fundo de População das Nações Unidas, a UNFPA, trabalhando assim ativamente para promover a legalização do aborto em países subdesenvolvidos. Aqui na América Latina, as legislações abortistas têm ganhado terreno nos últimos anos, com países como Uruguai, Argentina, Colômbia, por exemplo, descriminalizando o aborto. No entanto, o Brasil ainda resiste e se mantém firme contra a pressão do lobby pró-aborto. E atualmente 612 propostas relacionadas direta ou indiretamente à temática do aborto, tramitam no Congresso brasileiro, né, com a maioria delas propondo acréscimos ao Código Penal para intensificar a criminalização do aborto e ampliar os direitos do nascituro, né? Graças a Deus, e tomara que assim permaneça. Bem, mas embora a população brasileira seja majoritariamente contrária ao aborto, posturas do governo Lula e o ativismo judicial brasileiro sinalizam um risco de que a maré abortista afete o país nos próximos anos, mas vamos torcer, vamos orar para que isso não aconteça. E por fim, mas não menos importante, a causa abortista ao longo do tempo, sobretudo do último século para o atual, só ganhou força porque a cultura foi contaminada pela grande mídia que desempenhou um papel crucial na promoção dessa prática. Ao glorificar o aborto como um símbolo de liberdade, a mídia colabora para a construção de uma sociedade que vê o assassinato de bebês como algo normal e aceitável. Bem, como se pode notar, o movimento abortista, tal qual conhecemos hoje, não surgiu do nada. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, o aborto sempre foi uma questão que envolve não só a morte de bebês, mas também a manipulação das massas por meio de discursos sobre direitos, liberdade e autonomia. Esses discursos são muitas vezes uma fachada, né, uma máscara para esconder os verdadeiros interesses por trás da legalização do aborto, como por exemplo, lucro, controle populacional e, sobretudo, poder. Mas nós não podemos ser coniventes com essa narrativa, pois se a vida não for protegida desde a concepção, o que mais estará em risco? Cada criança que é abortada representa uma derrota para toda a humanidade, porque criança significa renascimento. Por isso, a luta pela preservação das vidas que ainda não nasceram é uma luta por justiça, pela verdade e pela dignidade humana. Bem, eu espero você na nossa segunda aula, onde eu irei expor os principais argumentos usados pelos defensores do aborto e como podemos refutá-los de forma lógica e fundamentada. Eu espero você!